E aí pessoal, tudo bem? Você que está acompanhando o nosso canal já viu que estamos publicando uma série de vídeos que tratam das fermentações que acontecem na ensilagem. Nesse vídeo vamos falar da fase lag, que é a segunda fase de fermentações dentro do silo e acontece na transição entre a fase aeróbia e a fase anaeróbia. Bom, sempre que tiver alguma dúvida ou quiser trocar ideias sobre suas experiências com a produção de silagem, deixa um comentário aqui que a gente te responde. No vídeo anterior aqui do canal, nós falamos sobre a fase de fermentação ou respiração aeróbia. Se você já assistiu esse vídeo, deve se lembrar que infelizmente esse tipo de fermentação sempre vai acontecer na ensilagem. Mas se antes falamos de uma fase que é ruim para o processo, nesse vídeo de hoje vamos falar sobre a segunda fase de fermentação no silo. E de ruim essa não tem nada. Eu sou o Rafael, professor do Instituto Federal de Rondônia aqui do campus Colorado do Oeste e esse é o canal Projeto Ensilagem. Estamos no terceiro vídeo de uma série de 6 vídeos em que vamos falar tudo sobre as fermentações que acontecem na produção de silagem. Então, se está curioso sobre essa fase lag, fique de olho que vamos discutir bastante sobre ela a partir de agora. Já que estamos falando das fases da ensilagem em que ocorrem fermentações, é legal lembrar que depois que colhemos a forragem e a compactamos no silo, ela fica exposta ao oxigênio. Então, esse material passa por processos de respiração aeróbia, ou seja, é a fase de fermentações que acontecem na presença de oxigênio. Agora, depois que nós vedamos o silo com a lona, o ambiente torna-se gradualmente anaeróbio, ou seja, o oxigênio ali presente vai sendo usado pelos micro-organismos até se esgotar. Pronto! Na ausência de oxigênio, vão começar a acontecer as fermentações anaeróbias e dentre elas, temos que destacar o papel essencial da fermentação lática na conservação das forragens. Certo? Mas você já pensou que mudar o ambiente dentro do silo de cheio de ar para sem ar nenhum pode causar uma série de alterações ou transformações na atividade de micro-organismos? Biologicamente falando ou bioquimicamente falando, a fase lag representa um período em que os micro-organismos que estão em um ambiente vão se adaptar às novas condições que passaram a existir ali. Por isso, essa fase também é chamada de fase de latência. Já ouviu essa palavra antes? Traduzindo ao pé da letra, significa dizer que é um período no qual algo se elabora, se prepara. Nesse caso, os micro-organismos se preparam para a colonização daquele ambiente. Tá, mas por que esse período é tão importante assim? Para responder isso, vamos falar um pouquinho sobre os carboidratos como fonte de alimentos para micro-organismos. As bactérias anaeróbias que passam a colonizar o ambiente a partir da eliminação do oxigênio utilizam açúcares simples para o seu metabolismo, como a glicose, a frutose e outros compostos orgânicos. Mas acontece que aquela forragem que está no silo tem grande parte de seus carboidratos em formas mais complexas, como o amido ou as fibras. As bactérias produtoras de ácido lático, por exemplo, não conseguem usar esse tipo de carboidratos diretamente para se alimentarem. Então, elas vão usando o suco celular que está ali presente para sobreviverem e começarem a colonizar aquele ambiente. Esse suco celular nada mais é do que conteúdo que estava dentro das células vegetais e que após triturar e compactar a forragem, passam a ser extravasados para o ambiente. Isso tudo acontece meio que ao mesmo tempo que o oxigênio dentro do silo é esgotado. Então, as células vegetais vão sendo quebradas, seus conteúdos mais simples são usados por bactérias e também algumas enzimas vão decompondo aqueles carboidratos mais complexos, como amido e fibras, em açúcares mais simples e passíveis de serem usados por bactérias produtoras de ácido lático. Também é legal lembrar que, como anteriormente aconteceu dentro do silo a respiração aeróbia, a temperatura nesse ambiente fica bem alta, acima dos 35 graus. Em parte, isso é benéfico ao processo, já que ajuda na ação de enzimas que contribuem para a degradação de carboidratos. Mas altas temperaturas limitam também um pouco a ação de alguns micro-organismos. Então nessa fase, é bem comum predominar no silo as bactérias que produzem ácido acético. E o que isso significa? O pH no interior do silo começa a cair, fica mais ácido e a partir daí o ambiente está quase adequado para aquelas bactérias que vão produzir ácido lático.
mas isso já é assunto para o nosso próximo vídeo. Então, será que já deu para você entender a importância dessa fase? Vamos recapitular. A fase lag acontece meio que ao mesmo tempo em que está finalizando a respiração aeróbia e iniciando as fermentações anaeróbias. Logo, ela é uma fase de transição. Tá, mas essa é uma fase muito longa? Não. Como é uma fase de transição, ela dura cerca de 24 a 72 horas apenas. E o que acontece de mais importante nessa fase? Bom, quando o oxigênio que ficou dentro do silo é consumido pela respiração, as células vegetais da forragem vão sendo degradadas e quebradas por bactérias e pela ação de enzimas. E isso é muito importante para a sequência das fermentações, porque grande parte dos carboidratos estão em formas complexas na planta quando colhemos. E nessas formas, eles não podem ser utilizados pelas bactérias que produzem o ácido lático, por exemplo. Então, a quebra desses carboidratos em tipos de açúcares mais simples possibilita o uso pelas bactérias. E qual o resultado disso? Bom, a partir daí, o substrato está garantido para o início das fermentações que desejamos que aconteçam dentro do silo. Algumas bactérias poderão utilizar o substrato disponível após esse período de latência para iniciar a colonização do meio e, enfim, maximizar as fermentações anaeróbias boas para o processo, como a lática. Muito bem, já falamos sobre a fase de respiração aeróbia e agora nesse vídeo falamos sobre a fase lag, que é a segunda a acontecer depois que vedamos o silo. Então, no próximo vídeo dessa série, vamos falar das fermentações anaeróbias. Já sabe, né, que essa é uma das etapas mais importantes para o sucesso da ensilagem. Então, se você estiver gostando dos conteúdos que estamos produzindo e não quiser perder os nossos próximos vídeos, se inscreve aqui no nosso canal. E como sempre dizemos, para ficar por dentro do mundo da ensilagem, é só ficar sempre ligado aqui no canal Projeto Ensilagem. Tchau e obrigado!